Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Meus irmãos, passando por aqui para a gravação de mais um vídeo para o nosso canal Elohim Kadosh. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative aí as notificações, deixa aí o seu like de gostei, deixa aí abaixo dos nossos vídeos o seu comentário, com a sua sugestão, observação, enfim, né? Com a sua pergunta, é, com o seu complemento, deixa aí o seu comentário, que assim que possível nós estaremos respondendo aí aos nossos irmãos, os irmãos que estiverem comentando, né, na medida do possível. Tá bom, meus irmãos? Meus irmãos, hoje vamos estar falando aí sobre mais um assunto relacionado à escatologia bíblica, que é uma das matérias mais enigmáticas do Novo Testamento, né? Pós a soteriologia, que também gera muitos conflitos, temos a escatologia, que é um campo vasto, onde tem muitos assuntos, né? Abre-se um leque aí de temas bíblicos e que gera muitas polêmicas. E de uns 2 para 3 meses para cá, mais ou menos, se eu não me engano, nós nos propusemos, né, a fazer aí uma série de vídeos relacionados a vários assuntos, né, dentro da temática escatologia, que é uma das matérias da teologia sistemática. E temos feito aí alguns vídeos relacionados à escatologia bíblica, já está no nosso canal, vários vídeos. Se você ainda não assistiu, tem aí acima aí, ou abaixo, né? Vários vídeos relacionados à escatologia bíblica, como o Senhor virá, visível ou invisível, tem aí como foi nos dias de Noé e Ló, né? Enfim, tem muitos assuntos, né? A ressurreição no último dia, ok? E hoje nós estaremos falando aí sobre mais um assunto, né? Relacionado aí à escatologia bíblica, que é: seremos salvos da ira de Deus? Esse será o nosso tema. O vídeo estará baseado nesta temática. A ira de Deus é para nós? Não é para nós? O que seria a ira de Deus? É muito falado dessa questão, né, dentro dos campos acadêmicos, das salas de aulas, das EBDs e etc. Mas o que seria de fato a ira de Deus? A ira de Deus é a grande tribulação? O que seria a ira de Deus de fato? Nós seremos salvos dessa ira? Vamos entender aí, com base na Bíblia, tá? Na Bíblia, o que seria a ira de Deus, se nós seremos salvos ou não desta ira, tá? Então, o tema de hoje é relacionado à ira de Deus. Seremos salvos da ira de Deus? Mais um vídeo relacionado à escatologia bíblica aqui no nosso canal Elohim Kadosh. Então, vamos para o vídeo? Vamos lá. Seremos salvos da ira de Deus? É uma pergunta. Seremos, sim ou não? Os salvos correm o risco de sofrer a ira de Deus? Nós, salvos em Cristo Jesus, lavados e remidos pelo sangue de Cristo e selados com o Espírito Santo da promessa, seremos salvos da ira de Deus? Corremos o risco de sofrer esta ira de Deus? Será que ela cairá sobre nós? Nós seremos acometidos por ela? O que a Bíblia diz a este respeito? Vamos ver? Resposta. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10 e capítulo 5, versículo 9. Olha o que vai dizer. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 1, versículo 10. E depois, capítulo 5, versículo 9. Que diz assim: E esperado os céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, do grego Iesos, que nos livra da ira. Olha aí, ó. Abre aspa, no grego, orge. Fecha aspa. Futura. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Resposta, para baixo da resposta aí, né? Os salvos correm o risco de sofrer a ira de Deus? Não. Essa é a resposta. Tá? Que está baseado em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10 e 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9. Pois serão salvos dela. A perseguição do anticristo contra os santos não é a ira de Deus. Olha aí que interessante. Tá? Nós seremos salvos da ira de Deus? Sim, mas a ira de Deus não diz respeito à perseguição que o anticristo
vai desencadear contra os santos do Senhor, contra os servos de Cristo, contra a igreja. Ok? É aí onde as pessoas se confundem. Acha que a perseguição do anticristo, enfim, o martírio, né? A morte dos cristãos seria a ira de Deus. Não é, irmãos. Não é. Haja visto que o espírito do anticristo já opera no mundo, ok? Já opera o espírito do anticristo, tá? Perseguição, perseguindo cristãos, enfim, matando cristãos. Já existe isso no mundo. Só não existe ainda, né, a manifestação do filho do pecado, que será, no caso, um homem, né? Será a manifestação de um homem, que aparece lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4, 5, a seguir. E a palavra que aparece ali como homem está nas línguas originais, no grego, como antropos, ser humano, ou ser humano, de carne e osso. O ser humano, anticristo, ainda não apareceu, mas o seu espírito que estará nele já opera no mundo, ó, desde os primórdios. Desde o começo da era primitiva cristã. Ok? E João fala isso. Em uma de suas cartas, ele diz que o espírito do anticristo já opera. Já está atuando no mundo. E esse espírito é que usa pessoas para perseguir a gente. Em alguns países, matar a gente, né? Matar pessoas, matar cristãos, como nos estados islâmicos, onde tem o poderio, o domínio do Islã, né? Que é uma facção, uma religião terrorista, né? Existe os pacíficos, mas existe os radicais, que matam mesmo. Arranca pescoço, joga na fogueira, né? Fuzila. Foi ontem, se eu não me engano, que eu vi um vídeo. Não sei se foi ontem ou foi no domingo, que eu vi um vídeo de um cristão sendo morto com um tiro de calibre 12 na cabeça por um dos terroristas do Estado Islâmico, né? Das facções islâmicas. Se eu não me engano, do grupo, não sei se é Hamas, agora não me lembro o nome do grupo terrorista, né? Matou o cristão com um tiro de calibre 12 na cabeça, irmãos. Isso não é perseguição? Quem será que estava dentro daquele homem que atirou friamente com a calibre 12? Um calibre restrito, né? Podemos dizer assim, porque causa um estrago terrível, né? Causa um estrago terrível. Um tiro de calibre 12 de perto é caixão lacrado, irmãos. Eu sei do que eu tô falando, porque eu sou da área da segurança. Ok? Quem será que estava dentro daquele homem? Não seria o espírito do anticristo, que é contrário a Cristo? Não só a Cristo, como também os cristãos, que são seguidores de Cristo? Então o espírito do anticristo já opera no mundo. Ok? Já opera. E se nós disséssemos que a perseguição que é desencadeada pelo anticristo contra os cristãos é a ira de Deus, então nós teríamos que dizer, né? Teríamos que dizer que os nossos irmãos que morrem nesses estados que são de domínio islã, né? Domínio do islamismo, estão sofrendo a ira de Deus. Estão morrendo porque Deus está punindo eles. A ira de Deus está sendo derramada sobre eles. Ou os nossos irmãos que são perseguidos até mesmo dentro do nosso estado, dentro do nosso país, né? Também é a ira de Deus. Faria sentido isso, irmãos? Claro que não. Então, logo, a perseguição do anticristo contra os santos, isto é, contra os cristãos, não é a ira de Deus. Nunca foi e nunca será. Ok? Nós vamos entender o que é a ira de Deus. Que na língua grega, ela é diferenciada das demais iras que aparecem. Porque nas nossas Bíblias, a palavra aparece como ira, né? Simplesmente ira ali e tal. E nós interpretamos como está escrito na nossa língua. Mas nós devemos levar em consideração
que a palavra de Deus não foi escrita em nosso idioma. E que muitas das vezes essa transliteração não é feita corretamente. Ok? Porque dentro dos originais existe uma variante. Ok? Que distingue uma palavra da outra. Com seus respectivos significados. Tá? E esta palavra orge, que aparece como ira de Deus, ela de fato não é para nós. Mas ela não é as outras iras que aparecem, né, nas nossas Bíblias. Porque existe a ira do homem, que é identificada com uma outra nomenclatura, com outro nome. Existe duas iras e nós vamos enxergar aqui. Na verdade, existe mais de duas iras, né? Ou mais de dois nomes para a ira nos originais. Mas as que nós mais nos deparamos e nos encontramos é com a ira orge e com a ira tumus. A ira tumus é a ira do homem, é a ira do anticristo, é a ira do diabo. Não é a ira de Deus. A ira de Deus sempre na Bíblia é identificada como a ira orge. Principalmente nesse texto de 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10. Aparece ira como orge e não ira tumus. Olha que interessante. Então, desta ira orge, que será derramada, nós vamos ver aqui, né, no estudo, no último dia, não sobre a igreja, mas sim sobre os ímpios, dessa ira, nós seremos livrados. Seremos poupados, de fato. Porque é a ira, né, de Deus. Podemos dizer assim, a raiva de Deus sobre os homens ímpios. Onde ele, o próprio Deus, destruirá. Né? Desculpa o termo, matará. Se vingará. Diz o apóstolo Paulo, a vingança pertence ao nosso Deus. Ok? O escritor aos Hebreus também fala sobre isso. Né? Que Deus vai se vingar desses homens ímpios. E é nesta vingança que ele derrama a sua ira. E aí desta ira nós estamos livres. Mas é desta ira que acontece no último dia, mediante a abertura do sexto selo. É pós sexto selo, né? A caminho do sétimo, ou em direção ao sétimo selo, que é vinda a ira de Deus, a ira orge. Nós vamos ver isso na Bíblia. E lembrando que nas aberturas dos selos já acontece a grande tribulação. Então, quer dizer que do primeiro ao sexto selo, até então não era a ira de Deus. É a partir do sexto selo para o sétimo que é chegada a ira de Deus. Isso diz a Bíblia, irmãos. Não sou eu, é a Bíblia que diz. Mas uma prova clara de que a ira de Deus não é a grande tribulação, nem a perseguição do anticristo contra os santos, do Altíssimo, isto é, contra os cristãos, etc. Ok? Vamos ver isso na Bíblia. Continuando. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9 e 10, que diz: porque Deus não nos destinou para a ira. Que ira? Ira orge. Mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivemos juntamente com ele. 1 Tessalonicenses 5, versículo 9 ao 10. Observa que a ira sempre que não é destinada a nós, da qual nós seremos livres, é a ira orge, não a ira tumus. Você pode pesquisar aí, vai no Strong, vai nos originais, tem bíblias que tem aí, né, dicionário Strong, que você pode pesquisar isso, né, para você ver que não é um machismo da minha parte, ok? Não é algo propriamente meu ou nosso, né? Tá na Bíblia, tá nos originais. Existe essa variante, essa diferenciação de um termo para o outro. Ah, mas por que só aparece ira nas nossas Bíblias? Porque a Bíblia nossa é traduzida como ira. Ira para nós não tem diferença. Ira é ira. Mas dentro dos originais, dentro das línguas originais,
que foi escrita a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, as nossas Bíblias, né? Existia uma diferença. É igual amor. Amor, na Bíblia, existe vários tipos de amor. Existe o amor de Deus para conosco. Isso é até citado, tem hinos que dizem isso, né? Pastores sabem disso. A ira, o amor ágape, o amor filos. É o mesmo amor? Não, mas nas nossas Bíblias está escrito simplesmente amor. Mas nós sabemos que existe um significado por detrás dessas palavras nos originais. Então quer dizer que para o amor vale os significados por detrás das palavras. Agora, para a ira não vale? Não é muito certo isso, né, irmãos? Então, assim como existe significado por detrás das palavras amor nos originais, assim também existe para a palavra ira. Isso é fato, e quanto a fatos não há argumentos. Ok? Mas continuando. Observe os detalhes. Muitos confundem essas duas coisas. Primeiro, a perseguição do anticristo contra os santos. E segundo, a ira de Deus contra os ímpios. Aí fala aí, vide textos auxiliar 2, 3, 4 e 5. Comentário. A ira de Deus somente cairá sobre aqueles que são desobedientes à palavra de Deus. Isso é fato, irmãos. Jesus falou sobre isso, quer ver? Vejamos. Tá? Eu vou mostrar para vocês nos originais. João capítulo 3, no diálogo de Jesus com Nicodemos. Olha o que Jesus vai dizer a Nicodemos. Dentro daquele diálogo, né, extensivo, tal, que ele tem com Nicodemos, onde ali é descrito, né, um dos textos mais lindos da Bíblia, que é João 3,16, que segundo alguns estudiosos é o texto áureo da Bíblia, né? Quando ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. As pessoas têm esse versículo de có e salteado. Aí ele continua dizendo, versículo 17 a seguir, né? Quando ele diz aqui, ó, porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Olha aí. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porque não crê no nome do Filho ou do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz a fim de não serem arguidas, né, as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Aí ele continua, né? Ele continua, tal. Deixa eu ver aqui, tem um texto que fala, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Acho que é para trás, irmãos. Para trás. Deixa eu ver aqui. Jesus fala, agora eu não tô achando aqui. Deixa eu ver, na outra Bíblia eu consigo achar rapidinho, né? Mas então, Jesus fala que aquele que não crê nele, nele ainda permanece a ira de Deus, né? Permanece a ira de Deus. Quer ver, ó? Vou colocar aqui ira, tá? Vamos lá. Eu acho que vai aparecer sim. Ué. Eu não tô conseguindo. Deixa eu virar só a tela aqui. Isso. Pesquisar.
Aí, ó, várias referências, né? Deixa eu ver aqui. Muitos textos. Aqui, ó. João 3,16. Olha aí. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Olha aí. Olha que interessante. Os que não creem em Jesus, a ira de Deus está sobre eles, tá? E a palavra ira aqui, ó, olha o significado. É orge, ok? Que significa raiva, disposição natural, mau humor, caráter, movimento ou agitação da alma, impulso, desejo, qualquer emoção violenta. Entendeu? Esta palavra ela é atribuída única e exclusivamente no Novo Testamento à ira que é destinada a Deus. Ou destinada não, né? Que é de Deus, destinada aos ímpios. Ok? Então essa palavra ela é atribuída única e exclusivamente a, né, a Deus. Ela é diferente das outras palavras que aparecem, né, como ira também no Novo Testamento. Nós vamos ver isso aí. Ok? Então vocês observaram ali que a ira de Deus ela é destinada aos desobedientes. Não é aos santos. É por isso que nós somos livrados da ira futura. Seremos livres da ira futura. Porque nós cremos no Senhor Jesus. Mas quem não crê no Senhor Jesus, permanece sobre ele ainda a ira de Deus. Esta ira é única e exclusivamente de Deus. Não é do homem, não é do anticristo, não é dos anjos, não é dos demônios, ok? É de Deus. Esta orge é única e exclusivamente de Deus. Continuando. Texto auxiliar 2. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza ou a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira, orge de Deus, sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo, isto é, outrora, andastes, quando vivíeis, né, nelas. Colossenses 3, versículo 5 ao 7. Texto auxiliar 3. Porque do céu se manifesta a ira, orge de Deus, sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Romanos 1, versículo 18. Viu aí? Que esta ira orge, que é única e exclusivamente de Deus, ela é destinada aos ímpios e a toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade de Deus em injustiça. Então é para eles essa ira hoje, não é para nós. Por isso que nós seremos livres desta ira. E lembrando que esta ira ela só é derramada no último dia, pós-ressurreição, arrebatamento, ok? E glorificação dos santos. Tendo isto acontecido, aí sim, Cristo, né, que será o grande executador desse juízo de Deus e desta ira, ele derrama sobre os ímpios, sobre todos que foram desobedientes a ele, entendeu? Que não creram na sua palavra, que não lhe aceitaram. Aí sim, tá? Vamos ver. Continuando. Texto auxiliar 4. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira, orge de Deus, sobre os filhos da desobediência. Efésios 5, versículo 6. Texto auxiliar 5. Aquele que crer no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê, ao texto que eu li, no Filho não verá a vida, mas a ira orge de Deus sobre ele permanece. João 3, versículo 36. Basta lembrar das 10 pragas no Egito,
onde em uma delas havia escuridão em todo o Egito, mas no arraial do povo de Deus havia luz. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que na grande tribulação, irmãos, mediante o derramar das taças, o soar das trombetas, né, o tocar das trombetas e o abrir dos selos, as coisas que forem acontecendo na terra não nos acometerão. Este é o grande problema que muitos pastores, estudiosos, enfim, né, professores encontram em não linkar as questões tribulacionais, né, as pragas ali mencionadas, enfim, os acontecimentos apocalípticos com o Antigo Testamento, que mostra de uma forma assim clara, né, que é tido como sombra, né? Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios capítulo 10, como figuras das coisas futuras. E nós observamos, melhor dizendo, que no Antigo Testamento, quando Deus manda ali as 10 pragas, né, para o Egito, através de Moisés, de Arão, que estava ali do seu lado, o povo de Israel, o povo santo, não foi acometido, em hipótese alguma. As pragas foram direcionadas a eles e não aos filhos de Israel. Entende? Olha que interessante. E olha que Israel estava dentro do Egito, hein? Na terra de Gósen. E eles não foram acometidos. Ok? Isso é uma prova clara de que nós também, assim como os filhos de Israel, seremos protegidos na grande tribulação dos acontecimentos apocalípticos, né? Das taças, das trombetas, dos selos, ok? Nós seremos protegidos. Ah, irmão, mas vai morrer um monte de gente. Vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Mas o povo de Deus não vai ser acometido por estas coisas. O mundo é muito grande, irmãos. Ok? Tem textos que sustentam isso. Por exemplo, a mulher, no capítulo 12 de Apocalipse, será sustentada por 1260 dias. Se ela será sustentada, ela será protegida. Será alimentada, será cuidada, assim como o povo de Israel foi sustentado por 40 anos no deserto, após a saída do Egito. Olha que interessante. Será que Deus não poderia também nos poupar, nos livrar dos acontecimentos apocalípticos, não do anticristo, não das perseguições que virão? Isso a igreja não será poupada mesmo, porque os primeiros cristãos não foram. Que dirá nós? Ou nós somos melhores do que os primeiros cristãos que já pisaram nesta terra? Em hipótese alguma. Nós não somos. Porque os primeiros cristãos foram perseguidos pelos imperadores romanos, né? Nero mesmo fez espetinho de cristãos, iluminou seu jardim com cristãos que eram mortos em estacas, pendurados em pedaços de pau. Que dirá do apóstolo Paulo? Ou que dizer do apóstolo Paulo, que foi martirizado, teve o seu pescoço arrancado? Pedro, que foi crucificado de cabeça para baixo? O único dos apóstolos que não morreu de forma cruel foi João. Entende, irmãos? Mas o restante, todos foram assassinados, vilipendiados, enfim, maltratados. Nós seremos melhores do que eles? Ou somos melhores do que eles? Não, irmãos. Não estou dizendo que todos os cristãos vão morrer dessa forma, porque senão até então não teria arrebatamento se todos os cristãos morrerem. É o que as pessoas também não entendem, que nem todo mundo vai morrer na grande tribulação. Não é todos os cristãos, um monte de cristãos vão estar vivos para, né, contemplar a vinda de Cristo e serem arrebatados, porque senão o texto de 1 Tessalonicenses 4 não faz sentido. Mas ser perseguido pelo anticristo ou pelas pessoas, isso já acontece, irmãos. Só será, podemos dizer assim, de uma forma mais calorosa, né, nos últimos dias. Será mais intenso essas perseguições. Sofreremos perseguições. O povo de Deus será maltratado. Isso é fato, e contra fato não é argumento. E por que Deus vai permitir isso? Provar a nossa fé, irmãos.
para ver se nós somos fiéis até a morte mesmo. Se não negamos ele. Entende? Mas continuando aqui. Deus, meus irmãos, ele vai provar a nossa fé para ver se nós somos fiéis. Isso é bíblico. Os heróis da fé, a galeria dos heróis da fé, Hebreus capítulo 11, mostra isso de forma clara e concisa. Ok? Então, por isso que nós seremos perseguidos, maltratados, vilipendiados, né? Decapitados, martirizados e etc. Tá? Isso é bíblico. Tem que acontecer isso, senão a palavra de Deus é mentirosa. Ela não é. Ela é pura e verdadeira. Escudo é para os que nele confiam. Ok? Então, continuando, a ira de Deus não é a grande tribulação. É aí onde as pessoas se confundem, né? Fazem uma parafusa da Bíblia Sagrada e colocam tudo no mesmo balai. Fazem um balai de gato, achando que a grande tribulação, período tribulacional, né? Que é a última semana de Daniel, a 70ª semana, que é uma semana não de dias, mas sim de anos, que diz respeito a 7 anos, ok? Que aí conclui as 70 semanas de Daniel, por isso que ela é a última semana, é a 70ª semana, e aí concluindo essa semana, né, acontece todos aqueles benefícios descritos lá, né, em Daniel capítulo 9, versículo de número 24 a seguir, né, os irmãos não liguem, ou não liguem pro barulho, né, eu estou gravando aqui na rua, então às vezes passa um carro com barulho, com som alto e etc, né, às vezes eu não consigo gravar em casa, por causa das crianças, enfim, né, muito barulho também. Então eu venho pra rua, vou pra um jardim, vou pra algum lugar. E às vezes é inevitável também um barulho. Por quê? Porque às vezes essas áreas são visitadas também, né? E aí as pessoas vêm com carro de som, vêm com um monte de coisa, né? Fazem barulho, passam do seu lado, fazendo barulho. Então hoje é difícil você ter uma área assim reservada, preservada, só pra você, pra gravar e etc. É difícil. A gente que não tem muito recurso, a gente tem que, né, submeter a estas coisas. E às vezes saem alguns ruídos, alguns barulhos, né? Que é inevitável, irmãos. Peço perdão aí a todos. Tá? Continuando. Então, a grande tribulação não é a ira de Deus. E é a conclusão da última semana de Daniel. E aí, concluindo as 70 semanas de Daniel, acontecem aqueles benefícios que estão descritos lá em Daniel, capítulo 9, versículo 24 a seguir. Até o 27, se eu não me engano. Que são, se eu não me engano, 5 a 6 benefícios. Mas só acontece mediante, né, o cumprimento da última semana, que é essa última semana que está para acontecer, que é a grande tribulação. Isso tanto pré-tribulacionistas como pós-tribulacionistas vão concordar dentro deste aspecto futurístico, né, escatológico. Ok? Então, a ira de Deus, irmão, só acontece mediante a vinda do Senhor, quando ele se manifesta, aí ele derrama a sua ira. A ira de Deus mesmo, ela só acontece no último dia, quando a igreja é ressuscitada, os que já morreram com Cristo, e transformada, né, e arrebatada, os que estiverem vivos, e também os mortos, né, também serão arrebatados, serão transformados também, num só momento, conforme Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52. E aí, quando a igreja é tirada da terra, aí a ira orge, ela é derramada. E detalhe, ela é só derramada sobre os ímpios, sobre os desobedientes, né? Sobre aqueles que foram contrários à palavra de Deus, contrários à sua obra salvífica, contrários a tudo que ele tem feito por nós e pelo mundo. Entende? Então essa ira, ela não é a ira que acontece mediante a grande tribulação. Que, diga-se de passagem, não é os 7 anos todo, tá?
Porque tem pessoas que confundem, acham que a grande tribulação vai ser os 7 anos completo. Não. A grande tribulação só começa de fato, irmãos, na metade da semana. É quando o anticristo se manifesta. Entende? Então, resumindo para os irmãos entenderem e simplificando, perdão, a grande tribulação, que é 7 anos, que é a última semana de Daniel, ela é dividida em duas partes. Duas partes de 3 anos e meio. Nos primeiros 3 anos e meio acontece a falsa paz. É quando o anticristo ele chega no cenário mundial, né, dando de bonzinho, amigo de todo mundo, tentando, como é que eu posso dizer, unificar as religiões, entendeu? Tentando trazer uma imagem de paz, né, de segurança, enfim, né, de problemas solucionados e etc. Dando de bom moço. E aí as pessoas vão abraçá-lo, né? Vão aceitá-lo, vão venerá-lo. Por quê? As pessoas esperam por um cara assim, né? Desculpa a linguagem informal, por uma pessoa assim. Entendeu? Porque hoje as pessoas andam tão desesperançadas que elas esperam uma pessoa boa entre um monte de não boas, né? Vamos dizer assim, de ruins, entendeu? A política, enfim, tudo. Hoje, quando se levanta um camarada bom, honesto, que a pessoa acha que ele é um político justo, as pessoas já defendem, né? Defendem a ferro e fogo, né? É interessante, nós temos um político no nosso Brasil hoje que é defendido de forma veemente, que é o Bolsonaro. Porque a parte que é conservadora tem ele como um bom político, como uma pessoa justa, como uma pessoa boa. E com o anticristo não vai ser diferente. Quando ele aparecer no mundo e começar a fazer algumas coisas, as pessoas vão aceitá-lo, vão recebê-lo. Por quê? Porque ele vai dar um de bom mocinho. E ele vai passar, desculpa a expressão, um pouco nordestina, mas bem interessante, ele vai passar mel na boca das pessoas. E aí as pessoas vão aceitá-lo, vão recebê-los de bom grado. E aí nos 3 primeiros anos e meio ele vai dar um de bonzinho. E aí vai ser bom para todo mundo, as pessoas vão comprar, vão crescer, né, materialmente, financeiramente, etc. Vão ser prósperas. A crise mundial vai ter uma boa, como é que eu posso dizer, uma boa sanada. Ele vai dar fim à crise mundial, as pessoas vão começar a ganhar bem, enfim, as pessoas vão viver bem nesse período. E aí as pessoas vão falar, nossa, tá bom, tá ótimo, esse camarada chegou para mudar mesmo e esse é o cara que nós esperávamos. Entende, irmãos? Vai ser mais ou menos assim. Até que na última metade, ou melhor, no último dia da metade da última semana, às vezes eu me confundo um pouco, ele quebra esta aliança com muitos. Ele, é o que está descrito lá em Daniel 9, versículo 24 a seguir. Ele quebra esta aliança com muito, ou com muitos, e se mostra quem verdadeiramente ele é. Ele se revela. E aí ele começa a perseguir os cristãos, numa perseguição desesperada, entende? Quando ele começa a mostrar as suas garras e mostrar quem de fato ele é, ao ponto dele querer adoração para si, ao ponto dele se levantar contra tudo que se chama Deus ou que é culto. Ele vai querer adoração somente para ele vai criar uma imagem. Na verdade, quem cria a imagem é a besta que sobe da terra, né? Que é o falso profeta, para ele. E as pessoas começam a entrar em uma idolatria desesperada, que é algo assim que Deus abomina de forma intensa. Se tem uma coisa que Deus abomina, irmãos, é a idolatria. Tem outras coisas que Deus abomina mais do que a idolatria, mas Deus também abomina muito a idolatria. É por isso que faz parte dos primeiros mandamentos, né, do decálogo,
de Êxodo capítulo 20. Por quê? Porque Deus nunca quis que a sua glória e que a adoração fosse dividida com nenhuma outra divindade, quer que exista, né? Que não existe, que são demônios, que estão por detrás de imagens, etc. São demônios. Isso está nos Salmos e nos profetas também. Então Deus, ele abomina a idolatria. E aí esse camarada, ele vai fazer com que a idolatria nesse período seja aflorada e esteja em todos os cantos do mundo. E aí nós, cristãos, não vamos aceitar isso. Vamos começar a reivindicar, a bater de frente com ele. É quando ele começa a perseguir a gente. Os que aceitarem, né, vão passar a ser adoradores dele, né, idólatras dele. E aí ele não vai perseguir as pessoas que vão estar do lado dele. Agora, as pessoas que vão se opor a ele, que vão reivindicar direitos e conservadorismo, ele vai perseguir. Por quê? Porque o seu domínio, tudo indica que vai ser um domínio comunista, que já vem surgindo aí com a China, com a Rússia, etc., né? Com esses países de esquerda extremista. Entende? Mas resumindo, isso aí já é um outro assunto, já é um assunto geopolítico, né? Mas é interessante nós pontuarmos aqui para que possamos entender de uma forma mais correta essa questão. E aí o que acontece, irmãos? Ele se manifesta na metade, ou no último dia da metade da última semana. E ele começa a perseguir. E essa perseguição, ela vai ser dada a nós. É onde ele começa a matar os cristãos. E essa é a ira dele contra nós. É aquela ira que é descrita ali em Apocalipse 12. E irou-se o dragão contra a mulher. Entende? Como ele não acha a mulher, porque a mulher vai estar escondida por 1260 dias, isto é, por 3 anos e meio, um período da igreja vai estar, uma parte da igreja, em um período, que é a última parte da última semana de Daniel, vai estar protegida, aí ele persegue o restante da sua descendência, que são os que guardam os mandamentos de Cristo. Somos nós. Entende? Então ele corre para uma parte, não acha, e aí ele vai correr para uma outra, para perseguir os que ele pode alcançar. E aí, com aqueles que ele pode alcançar, ele mata, ele escraviza, ele faz o que ele tem que fazer. É por isso que em Apocalipse 13 nós vamos ouvir a seguinte expressão: e ele vencerá muitos dos santos do Altíssimo. Vencerá, no sentido de matá-los. Enfim, né? Então, essa ira que acontece, irou-se o dragão, não é a ira de Deus. É a ira do dragão, que é a ira Túmos, que é diferente. A ira de Deus só acontece quando Cristo se manifesta. É mediante ou posterior à abertura do sexto selo. Ou do sexto selo, né? Perdão. Que está descrito em Apocalipse capítulo 6, versículo de número 16 a seguir. Olha que interessante. E disseram aos montes, isto é, os moradores, né, da terra, os ímpios, os homens ímpios, e aos rochedos: cai sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do cordeiro. A palavra ira aqui é a orge, tá vendo? Ira do cordeiro, porque chegou o grande dia da sua ira, né? Ou chegou o dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Em outras traduções vai estar a seguinte expressiva. Diz assim, ó. Na Almeida, revista atualizada de 1959. Porque é vindo o grande dia. A expressiva mais correta é porque é vindo, no sentido de está vindo. Porque a ira do cordeiro só cai mesmo na abertura do sétimo selo. Mas ela é desencadeada a partir da abertura do sexto selo. Entende? Então, a informação de que a ira do cordeiro está vindo, não só a ira do cordeiro, mas a ira de Deus, que são termos intercambiáveis que querem dizer a mesma coisa, ira do cordeiro, ira de Deus é a mesma ira. Ela é pré-anunciada mediante a abertura do sexto selo, mas ela só acontece mediante a abertura do sétimo selo, que está em paralelismo com a última taça, né? Com a última trombeta, entende?
Então, quando essa ira estiver para acontecer, aí o povo de Deus é arrebatado, é tirado da terra para não ser acometido por essa ira, que não é a grande tribulação, que não é a ira dos homens, dos portadores, né, perdão, da marca da besta e seus adoradores, e nem é a ira do anticristo contra nós, do falso profeta e da imagem. Não é. Essas iras são identificadas como uma outra ira, tem um outro termo. Assim como a palavra ágape, como eu falei, né? A palavra filos, que nas nossas Bíblias está simplesmente traduzida como amor, tem um significado nas línguas originais diferentes, né? Distintas. Assim também a palavra ira. Na nossa Bíblia está identificado só como ira. Mas nos originais tem implicações diferentes e nós vamos ver no decorrer aqui do nosso estudo para concluirmos. Então existe essa distinção, essa diferenciação entre uma ira e outra ira. A ira tumus, ela é atribuída mais ao anticristo, aos homens, etc. Aos demônios, né? A nós, é aquela raiva imediata, momentânea, que passa, entendeu? Já a ira de Deus não, é uma ira mais, como é que eu posso dizer, mais permanente, é uma ira de punição, no sentido de punir alguém. Essa é a ira orge. E o sentido dele, ou dela, perdão, é o sentido punitivo. E é única e exclusivamente atribuída a Deus e não aos homens e nem aos demônios. E nem a Satanás e anticristo. Tá? Então, continuando. Cadê? Voltando aqui, ó. Só para entendermos aqui o assunto. Isso. O paralelismo, né, das 10 pragas com os acontecimentos apocalípticos também, nós já demos uma pincelada. E aí fica claro que os acontecimentos apocalípticos não serão destinados a nós. Por quê? Porque assim como o povo de Israel que estava no Egito não foram acometidos pelas 10 pragas, assim também nós não seremos acometidos pelos flagelos, pelas coisas que irão acontecer mediante a abertura dos selos, do derramar das taças e do soar das trombetas. E eu provo isso biblicamente. É só você ler Apocalipse 16, versículo 2, que diz: saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra. Ó, pela terra. Mas será sobre toda a terra? Hã? E aí? Interessante. É uma outra pergunta que nós deveríamos fazer, né? E aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Olha que interessante. E isso aqui está intrinsecamente ligado com o Êxodo 19, versículo 10. Que assim como essas úlceras malignas e perniciosas vão ser atribuídas e destinadas aos homens portadores da marca da besta e seus adoradores, e não a nós, assim também foi o que aconteceu lá em Êxodo 9, versículo 10. As úlceras malignas, etc., tudo que aconteceu dentre as 10 pragas direcionadas ao Egito, não foi acometida, ou não foi destinada, melhor dizendo, aos israelitas que estavam dentro do Egito, mas aos egípcios. Ok? Mas aos egípcios. E não ao povo de Israel, que estava dentro do Egito. Assim também será na grande tribulação. Nós estaremos no mundo, porém nós não seremos acometidos. Assim como os israelitas estavam no Egito e não foram acometidos pelas pragas direcionadas ao Egito, foram poupados. Como o Êxodo 9, versículo 10, que diz: eles tomaram cinza de forno e se apresentaram a Faraó. Moisés atirou-a para o céu e ela se tornou em tumores, que se arrebentavam em úlceras aos homens e nos animais. Aos homens e nos animais. Mas que homens? Que animais? Nos animais dos egípcios e nos homens dos egípcios. Entende? Ou nos homens egípcios. E isso nós vemos com clareza, essa informação, no versículo 11.
que diz assim, ó, de maneira que os magos não podiam permanecer diante de Moisés, por causa dos tumores, porque havia tumores nos magos e em todos os egípcios. Olha a informação que Deus nos dá aqui. Que essa informação nós teríamos que trazer para o novo também. Principalmente dentro do período tribulacional. A gente acha que nós seremos acometidos por esses flagelos e nós não seremos, irmãos. Por quê? Porque Deus vai nos poupar. Entende? Desses flagelos. Nós estaremos no mundo, estaremos na grande tribulação, mas estas coisas não nos acometerão. Por quê? Porque Deus é fiel para nos guardar. Aí se cumpre Apocalipse 3:10, que é usado muito, né, pelos pré-tribulacionistas, para dizer que nós seremos tirados da grande tribulação. E não é exatamente isso. O que o texto lá em Apocalipse 3:10 quer dizer. O que Apocalipse 3:10 quer dizer é que nós seremos guardados dentro da grande tribulação. Que esse é o sentido nos originais ali. Trabalhando aí a preposição ek que aparece em Apocalipse 3:10. Entende? Que é a mesma preposição que aparece na oração sacerdotal de Jesus no capítulo 17 de João. Quando ele ora por nós a Deus. Pedindo para Deus nos guardar. E não nos tirar do mundo. A mesma palavra que aparece ali, a mesma preposição ek, aparece em Apocalipse 3:10, que é usado pelos pré-tribulacionistas para dizer que nós seremos tirados da grande tribulação. O sentido da preposição ek, dentro dos textos, sempre é de guardar dentro e não guardar fora. Essa preposição sempre é utilizada nesse sentido. Depois eu posso até disponibilizar um estudo que eu tenho sobre este assunto, que é muito mal interpretado pelos pré-tribulacionistas, que usam Apocalipse 3:10 para dizer que nós seremos guardados da grande tribulação. E por isso nós seremos tirados dela. Isso é um grande equívoco, né? Onde que está a exegese bíblica? Onde que está a análise sintática e morfológica das palavras? Ou nós não temos que fazer isso para ter uma boa exegese? Lógico que nós temos que fazer isso. Porque senão nós inferimos ao texto, né? Mexemos no texto. E isso é um erro gravíssimo dentro da exegese bíblica. Ok? Então nós vemos que esses acontecimentos são atribuídos única e exclusivamente aos ímpios e não a nós. Assim como os egípcios foram acometidos por essas úlceras, ok? Sobre estas coisas, sobre estas pragas, assim também os homens ímpios serão acometidos no período tribulacional, que é a última semana de Daniel, a 70ª semana. Tá ok? Isso é um grande detalhe que nós temos que pontuar, mostrar para os irmãos, porque tem muitos irmãos que acham que nós seremos acometidos por essas coisas. E a Bíblia não diz isso, irmãos. Eu desafio quem quer que seja, com toda humildade e simplicidade, a me mostrar na Bíblia que nós seremos acometidos por essas taças, né? Por essas trombetas, pelos selos, ou pelos acontecimentos que ocorrem, né, em decorrer da abertura dos selos, do derramar das taças e do tocar das trombetas. Eu desafio quem quer que seja a me provar que os cristãos vão ser acometidos, ou que o povo de Deus, o povo santo, quem quer, né, que seja, porque os pré-tribulacionistas interpretam somente como sendo Israel, né, os judeus, mas não é. Ali, o povo santo, ou os santos do Altíssimo, tanto identificados em Daniel como em Apocalipse, é a igreja. A palavra santos no Novo Testamento é atribuído única e exclusivamente à igreja, que é os eleitos de Deus, que é a união de duas casas, que é formada tanto por judeus como por gentios. É o mistério revelado a Paulo em Efésios capítulo 2, que inclusive foi tema de lição bíblica dominical desse trimestre, que está encerrando hoje, nesse domingo. Ok? Então, o mistério da unidade revela que a igreja, que é formada pelos santos, ela é composta de gentios e de judeus. Então, logo, os santos ali em Apocalipse e em Daniel é a formação do corpo de Cristo, né? Que está sendo revelado a Daniel muito antes de acontecer e a João também, muito antes de acontecer. Porque as visões de Daniel, né? Daniéis,
E as visões de João, elas dizem a respeito do tempo do fim. E se dizem a respeito do tempo do fim, logo, dentro dentro dessas visões, nós já temos já a igreja, que é formada por gentios e por judeus. Pelos de perto e pelos de longe. Então não tem como desvincular uma coisa da outra, gente. Porque eu já ouvi muitos pré-tribulacionistas dizer, mas a igreja nem existia em Daniel. Sim, não existia igreja. Mas as visões que Daniel está tendo não é do período que ele está vivendo. Algumas coisas sim, mas outras não. Outras dizem respeito a tempos posteriores, a tempos finais, que no caso é a última semana, a grande tribulação. Entende? Então, dentro das visões futurísticas, a igreja já fazia parte do plano de Deus. Ou não? É só ler Efésios, capítulo 1 e 2, que você vai ver que o plano de Deus já envolvia a igreja desde a eternidade. Desde a fundação do mundo. Entende? Então é só trabalhar esses detalhes para se entender que o povo santo, tanto em Daniel como em Apocalipse, é a igreja formada pelas duas casas de Israel. Casa de Judá e casa de Israel. Casa de Israel diz respeito aos gentios. E casa de Judá diz respeito aos israelitas, palestinos. Tanto dos tempos de Jesus como dos dias atuais. Ok? Então é isso. Tá? Mas continuando aí para concluirmos. Opa, peraí, saí aqui, irmãos. Deixa eu voltar aqui. Página 25. Vamos lá, achei. Isso. Continuando aqui, ó. Êxodo 10, versículo 22 e 23 diz assim: Moisés estendeu a sua mão para o céu e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. Não viu um ao outro e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Olha aí, uma prova clara de que na grande tribulação também uma parte estará em trevas, outra parte estará em luz. Por mais que estará perseguida, estará sendo vilipendiada, maltratada, martirizada, mas estará em luz. É uma prova clara, indubitável, de que um povo será cometido pelas pragas, pelos acontecimentos catastróficos, apocalípticos, e outro não. Outro terá luz, será livre, será guardado destas coisas. Ok? Cumprindo fielmente a promessa do Senhor Jesus em Apocalipse 3:10, que diz, Apocalipse 3:10, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Olha que interessante, né? Também eu te guardarei, tereo, da hora, ek. Ó, essa preposição ek, que é usada antes da hora aqui, ela é utilizada por Jesus também, lá em João 17. Depois vocês façam esse paralelismo. Vou estar disponibilizando depois aqui nos comentários aqui, qualquer coisa, esse estudo sobre Apocalipse 3, versículo 10. Ou posteriormente posso estar fazendo um vídeo explicando essa questão, que é mal interpretada pelos pré-tribulacionistas. Mas concluindo aí, meus irmãos, o significado da ira orge. O que significa a ira orge e a ira tumos? No Novo Testamento encontramos 2 termos gregos para descrever quase a totalidade de vezes que aparece a palavra ira. Essas palavras são de forma transliterada, orge e tumos. Há uma diferença substancial entre uma e outra, tá vendo? Aquilo que eu disse. Entre uma e outra há uma diferença substancial. Assim como a palavra amor. Ok? Orge, raiva, ira, indignação, raiva exibida em punição. Por isso é usado também para punição, tá vendo? A ira do tipo orge está relacionada a uma atitude ou
resolução definitiva ou conclusiva de tomar vingança. É uma disposição de espírito mais permanente e duradoura em sua natureza. A palavra hoje é usada aproximadamente 34 vezes no Novo Testamento, nos Evangelhos 5 vezes, nas Epístolas Gerais 23 vezes e no Apocalipse 6 vezes. Observe os textos seguintes em Apocalipse. Apocalipse 6, versículos 16 ao 17, vai aparecer também a palavra ira, tá vendo? Ó, como orge, versículos 16 e 17, diz assim, ó, e diziam os montes e aos rochedos, cai sobre nós, e esconde-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono, e da ira orge do cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, orge, e quem poderá subsistir? Tá vendo? Ó, que é atribuída a ira de Deus, ou a palavra orge é atribuída à ira de Deus, e não a ira do homem, nem a ira dos demônios, do anticristo, etc. Então essa palavra, ela é diferenciada, irmãos, tá? Continuando. Eu não vou ler os textos para nós ganharmos tempo, tá, irmãos? Agora tumos, raiva, fúria, cólera, ira que ferve de forma imediata. A ira do tipo tumos é um sentimento momentâneo, ou seja, uma raiva, ou melhor, uma ira, que ferve de imediato. Tumos é traduzido em outros textos por cólera ou indignação. A palavra tumos é usada aproximadamente 18 vezes no Novo Testamento, nos escritos de Lucas 2 vezes, nas Epístolas Paulinas 5 vezes, na Carta aos Hebreus 1 vez e no Apocalipse 10 vezes. Observe os textos em Apocalipse. Aí tem aí Apocalipse 14, versículo 10, que diz: Também esse beberá do vinho da cólera, tumos, de Deus, preparado sem mistura, no cálice da sua ira, orge, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E aí tá os textos aí, ó, tá? Que aparece a palavra tumos. Então existe essa diferença substancial entre uma e outra, ok? E para concluirmos aí, vamos ler o comentário e a conclusão e encerramos o vídeo. A ira tumos está mais relacionada em um contexto apocalíptico, representando os 7 flagelos que estão ligada com as 7 taças. A ira orge é a conclusão dos flagelos, que ocorrerá na batalha do Armagedon, né, no último dia. Conclusão: a ira de Deus somente cairá sobre aqueles que são desobedientes à palavra de Deus. Todos aqueles que obedecem à palavra de Deus serão salvos da sua ira no dia em que ele se manifestar. Tá vendo? Ó? Ele só se manifesta no último dia, no arrebatamento, na sua vinda, na parousia. 1 Tessalonicenses 5, versículo 1 ao 7. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1 ao 6. Tá? Ou melhor, ao 8, né? Melhor dizendo. E em Apocalipse 1, 7, Mateus 24, versículo 29 ao 31. Vocês podem ver todas essas referências que eu estou citando aqui e comparar os textos, tá, irmãos? E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira qual orge, como os outros também. Efésios 2, versículo 1 ao 3. Então é isso, meus irmãos. Ok? Espero que os irmãos tenham gostado do vídeo, tá? Deixa aí o seu comentário. Compartilhe os nossos vídeos, ok? Então, a ira de Deus aqui, o que nós podemos extrair, e o que nós podemos ver, é que a ira de Deus ela acontece só quando Cristo se manifesta. Não é a grande tribulação. A grande tribulação é o começo dos flagelos de Deus, que é identificado como tumos. E tumos, tanto pode ser atribuído aos flagelos iniciais de Deus, né, com o derramar das taças, com o soar das trombetas e com o abrir dos selos, como também pode ser atribuída a ira do anticristo contra os santos do Altíssimo, como a ira dos homens que estarão do lado do anticristo, nos perseguindo, nos maltratando, nos odiando, entende? Essa ira
ela é atribuída mais nesse sentido. Já a ira orge, ela é uma ira conclusiva. É uma ira que dará fim, né, aos flagelos de Deus. Ou será a conclusão dos flagelos de Deus. Que será resumido, ou podemos dizer assim, juntados todos, né, e derramados em um momento. E que momento que é esse? É quando Cristo volta. Então logo não pode ser a grande tribulação. Porque nós vemos, por exemplo, Apocalipse 6, versículo 16 e 17, que a ira do Cordeiro só vem mesmo mediante o próximo selo, que é o 7º selo, que é quando ele está vindo. Porque o texto diz lá, né? Porque é vindo, né? Apocalipse capítulo 6, deixa eu ver aqui, capítulo 6, versículo 16. 16. E disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e esconde-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia, tá vendo? Ó? Está por vir ainda. Então quer dizer que os outros selos, os acontecimentos que se deram outrora, antes destas palavras, não era ainda a ira do Cordeiro. A ira do Cordeiro ainda está por vir. Tá vendo, irmãos? Que a grande tribulação não é a ira de Deus. Isso é uma prova indubitável de que a grande tribulação não é a ira de Deus. A ira de Deus só acontece mediante a vinda de Cristo, mediante o arrebatamento. Ok? Então, desta ira nós seremos salvos. Nós seremos livres, poupados. É por isso que a Bíblia diz, né? Porque nós não fomos destinados para a ira, não somos filhos da ira. É desta ira, desse dia, que o Senhor derramará, né, os seus flagelos, né, derramará a sua indignação, a sua cólera, de fato, mais extensiva e punitiva contra os filhos da desobediência. Ok? Que andam no curso deste mundo, sobre o príncipe da potestade do ar, a saber, Satanás. Então, desta ira que acontece quando Cristo volta, nós seremos poupados. Por quê? Porque seremos arrebatados e estaremos com Ele para sempre. Amém, meus irmãos? Então, seremos salvos da ira? Sim, da ira de Deus que acontece mediante o seu retorno, mediante a nossa partida deste mundo para os ares, para se encontrar com o Senhor e para estarmos com Ele para sempre. Lembrando que a grande tribulação não é a ira de Deus. Porque provamos isso biblicamente e contra fatos não há argumento. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos e a paz do Senhor Jesus. Que Deus em Cristo continue abençoando os irmãos e espero que os irmãos tenham gostado desse vídeo. Amém? Deus abençoe.